Boa tarde, colegas. Boa tarde, professor. A gente vai apresentar os crimes contra o meio ambiente, que eles estão previstos na Lei 9.605 de 1998. Eu sou Gia Garcia. Eu sou o Arthur. Eu vou começar, então, o trabalho. Bom, o meio ambiente ele recebe uma especial proteção pela Constituição Federal de 88, tendo em vista a necessidade de proteção da biodiversidade, tanto para gerações atuais quanto para gerações futuras. Esse conceito de meio ambiente que a Constituição escolhe, ele não é restrito ao meio ambiente enquanto somente biodiversidade ou proteção dos animais, mas sim também sobre as construções artificiais que os humanos fizeram. Então, essa proteção da Lei 9.605, ela é uma proteção ampla, tanto do ponto de vista da proteção cultural, quanto do ponto de vista da proteção dos animais e dos entes que compõem toda a natureza. Também envolve uma certa proteção da cultura também. O tema do meio ambiente, ele vem recebendo atenção não só, né, da Constituição Federal, mas uma atenção do mundo todo, tendo em vista que esse tema envolve a agenda global proposta pela ONU, a Agenda de 2030, assim como uma série de reuniões, de convenções que vêm sendo realizadas em torno da tentativa uh, de não de segurar então o avanço do aquecimento global e outras questões. Esses tipos penais que foram criados pela lei, eles visam especialmente essa proteção do meio ambiente, como eu falei, e especialmente a fauna e a flora, tendo em vista que tem mais tipos penais envolvendo esses, porque pelo contexto todo do Brasil, principalmente do ponto de vista da proteção de biomas específicos, assim, a gente vai falar sobre tem alterações recentes na lei que incluíram uma proteção especial para a Mata Atlântica, que é um bioma mais devastado em razão de todo o crescimento urbano brasileiro que ele é no litoral, e outros tipos penais mais específicos relacionados à proteção de questões da Amazônia, como desmatamento em unidade de conservação, coisas que historicamente são, né, temas no Brasil. Bom, o artigo 225 da Constituição Federal, ele é o principal artigo da temática no meio ambiente. Ele estabelece direito a todos ao meio ambiente, tanto das gerações futuras quanto das gerações atuais. E no seu parágrafo terceiro, ele faz uma criminalização, ele dispõe sobre uma necessidade de criminalização de algumas condutas. No caso, é um mandamento constitucional de criminalização de certas condutas. E tais condutas que são consideradas lesivas ao meio ambiente geram responsabilização tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica, o que é uma diferenciação em relação a outras especificidades do direito penal, e também fala de sanções administrativas relacionadas à proteção do meio ambiente. Bom, outro artigo que eu comentei que nós comentamos aqui foi o artigo 23, que estabelece a competência comum tanto de todos os entes federativos, sejam eles União, Estados ou municípios do Distrito Federal, estabelecendo uma necessidade de proteção do ambiente e uma competência administrativa de proteção do meio ambiente, que automaticamente gera algum tipo de competência legislativa também relacionada a esse tema. Então, há questões relacionadas à própria competência de julgamento, que a gente vai comentar depois, relacionadas à necessidade de uma organização nessa administração dessas políticas públicas relacionadas à proteção do meio ambiente, sejam elas penais, administrativas, civis ou outras questões. Bom, eu também trouxe aqui o decreto 6514 de 2008, que ele dispõe também só para comentar, né? No caso, ele dispõe sobre toda a regulação relacionada aos autos de infrações administrativas relacionadas a crimes ou
infrações, no geral, relacionadas ao meio ambiente. E também a Lei Complementar 140, que ela dispõe sobre essa organização, esse conflito possível de competência entre os entes federativos, organizando esse sistema todo, né? E também ela institui o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, que ele organiza o que seria a competência de cada ente no quesito de proteção do meio ambiente, tanto da regulação do próprio poder de polícia do Estado envolvendo esse assunto, e também de elaboração de autos de infração e questões relacionadas. Iniciando agora mais especificamente as questões relacionadas à Lei 9.605 de 98, ela dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estabelecendo uma responsabilidade civil, penal, administrativa, né, que pode recair sobre as pessoas físicas e jurídicas. Então, disposições gerais. Inicialmente, ela separa as responsabilizações. No artigo 2, ela dispõe sobre a responsabilização das pessoas, responsabilização penal e administrativa das pessoas físicas, que é uma responsabilização subjetiva, né? Então, é o comum, né, dentro do direito penal. E no seu artigo 3º, dispõe sobre a responsabilização também das pessoas jurídicas, e que a responsabilização das pessoas jurídicas não exclui a da pessoa física e vice-versa. Eu também trouxe uma questão relacionada a decisões do STF que reconhece essa possibilidade de dupla punição, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. Ou seja, uma responsabilização de uma ou outra não exclui ambas, assim, e que essa responsabilização dupla ela é possível, ela não é obrigatória, porque pode ser verificada uma conduta muito lesiva ao meio ambiente por parte de algum administrador de alguma empresa, mas, ao mesmo tempo, o julgador pode não admitir que toda pessoa jurídica esteja envolvida naquele crime. Ou seja, para punição da pessoa jurídica, nesses casos, tem que ser provada uma conduta que diretamente gerou resultados positivos para aquela atividade empresária. Então, não necessariamente vai ser sempre punida a pessoa jurídica, até porque a pessoa jurídica pode ter muitos empregos, pode ter muito investimento envolvido, e uma eventual punição também pode gerar um problema não só para os administradores, para os donos dessa empresa, mas também para toda a organização econômica que ela tem e para os empregos que ela gera. Então, eu acho que, opinião pessoal, assim, eu acho que é importante essa possibilidade, mas não obrigatoriedade de punição, porque isso separa os investimentos feitos por essa pessoa jurídica da, uh, da conduta de eventuais administradores que depois possam ser trocados e vice-versa. Questões relacionadas à aplicação da pena. Para pessoa física, a pena pode ser de multa, privação de liberdade, e restrições de direitos e prestação de serviço à comunidade. Para a pessoa física, a lei dispõe que seriam penas restritivas de direitos para a pessoa física. Seriam essas prestações específicas de serviço à comunidade, interdição temporária de direitos, por exemplo, não poderia essa pessoa frequentar tais lugares, fazer tais coisas, suspensão parcial ou total das atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Essa suspensão parcial ou total das atividades eu compreendi como como a pessoa física seria, acho que se ela tivesse algum cargo específico relacionado a alguma coisa específica, alguma atividade, talvez teria um potencial de lesão ao meio ambiente, eu compreendi dessa forma. Essas prestações de serviços à comunidade de pessoa física seriam tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos ou unidades de conservação. E no caso de um dono de uma atividade particular, seja um parque, alguma coisa assim,
seria a restauração do dano que foi feito. Por exemplo, se ele derrubou uma série de árvores que não poderiam ser derrubadas, a restauração dessa, a restauração do bioma, o quanto for possível, né? A aplicação da pena para a pessoa jurídica. Ela tem alguma distinção, porque, obviamente, a pessoa jurídica não pode ser privada de liberdade. Então, é estabelecido possibilidade de multa, restrições de direitos que foram descritas na lei como a suspensão parcial ou total das atividades, interdição temporária de algum estabelecimento da empresa, obra ou atividade específica. Terceiro, proibição de contratar com o poder público, o que isso é relevante quando se trata de empresas que têm como atividade principal alguma prestação relacionada a editais e concorrências públicas que ela poderia ser vetada, mas a lei diz que essa vedação, salvo engano, é de 3 anos no máximo, não pode ser mais que isso. Prestação de serviços à comunidade. Ele estabelece que seria o custeio de programas e projetos ambientais, execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais e culturais políticas. Acho que não tem nada específico, seria isso. Competência. Quanto à competência, como eu já havia falado, o artigo 23 da Constituição Federal estabelece uma competência comum entre todos os entes. Então, do ponto de vista do judiciário, quando ocorrer a judicialização dessas questões, tratando de direito direto da União, considerando a reserva de competência da Justiça Federal, seria competência da Justiça Federal julgar esses casos, como, por exemplo, unidades de conservação em terras indígenas federais seriam competência da Justiça Federal. E todo residual, tudo que não seja essa competência de terras da União e interesses diretos da União seriam competência das justiças estaduais. E é isso, agora o Arthur vai passar a falar sobre os tipos penais específicos. Exatamente, como o Gil já mencionou, vou mencionar os tipos penais específicos. Os crimes contra o meio ambiente, eles vão ser divididos em crimes contra a fauna, contra a flora, de poluição e alguns residuais, contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural e contra propriamente a administração ambiental em si. Tá bom. Começando sobre o crime contra a fauna, tem o crime de caça, que tem uma detenção de 6 meses a 1 ano, que é uma pena ainda branda, mas seria de matar, perseguir a fauna silvestre de nativos sem a permissão. Como vocês devem saber, a caça ela é permitida em certas situações, mas tu não tem a permissão, isso é enquadrado no crime de caça. Também tem o crime de exportação de animais silvestres, que também tem uma pena de reclusão de 1 a 3 anos, é uma pena um pouco maior que até o Brasil, por ser um país com muitas aves que não tem em outros lugares, a gente acaba sendo até famoso assim por esse crime, infelizmente. Então acho que é importante também que ele tenha sido mencionado na lei. Tem o crime de maus tratos, que seria a prática de maus tratos, de mutilar animais silvestres ou domésticos, e também a da pesca proibida, que é parecido com o da caça, só que já no ambiente mais de pesca mesmo, que também são lugares que tu não pode pescar por ser de preservação, e tem uma pena também de 1 ano a 3 anos ou multa de detenção. Já falando sobre os crimes contra a flora, tem o crime de desmatamento de floresta protegida, que consiste em destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação. Ou seja, ela não precisa ser uma floresta já totalmente formada, ela ainda pode estar em crescimento, e tu interromper esse crescimento também é enquadrado nesse crime, e tem uma pena de detenção de 1 ano a 3 anos, ou multa, né?
E também tem o de desmatamento do bioma da Mata Atlântica, que consiste em destruir ou danificar a vegetação primária ou secundária em estágio avançado ou médio de regeneração do bioma da Mata Atlântica, que tem a pena de detenção de 1 ano a 3 anos. Desmatamento de unidade de conservação, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 da lei, independente de sua localização. Como os devem saber, a União, ela tem diversas unidades de conservação espalhadas pelo Brasil. Daí, para proteger esses interesses, eles colocaram essa lei especificamente aqui. Também tem, no crime contra a flora, tem um incêndio em mata, que é provocar incêndio em mata ou floresta, pena de 2 a 4 anos. O de desmatamento de florestas nativas, destruir ou danificar florestas nativas ou plantadas ou vegetação fixadora de dunas, protetora de mangues, objeto especial de preservação. Ou seja, significa que até a vegetação de dunas, que muita gente que não entende como vegetação, né, porque é areia, destruir as dunas, elas também caracterizam desmatamento, porque elas protegem também muito o continente da praia. Agora, já entrando no crime de poluição e outros, tem a poluição ao meio ambiente, que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana. É um crime já não tão específico, ele tem a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Também entra nos crimes de poluição o manuseio de substância tóxica, que significa produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, terão depósitos de produto ou substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis nos seus regulamentos. Pena de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, já entrando nos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural, tem o destruir ou inutilizar bem. Destruir, inutilizar ou deteriorar bem, especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegida por lei, ato administrativo ou decisão judicial. A pena de reclusão é de 1 a 3 anos e multa. Também entra neste crime a pichação, que é pichar ou por meio de uma edificação ou monumento urbano, a detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena ela acaba aumentando para 6 meses a 1 ano de detenção. E no parágrafo 2, eles especificam que não constitui crime a prática do grafite, que é diferente do picho, com, com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e quando souber pelo locatário. E agora, os crimes contra a administração ambiental em si tem a licença indevida, que é conceder ao funcionário público licença, autorização ou permissão em desacordo com as normas ambientais para as atividades, obras ou serviços cuja realização depende do ato autorizativo do poder público. A pena de detenção é de 1 ano a 3 anos e multa. E também tem o de obstar fiscalização ambiental, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, a pena é de detenção de 1 a 3 anos e multa. Agora o Jean ele vai dar continuidade à nossa apresentação, falando sobre os crimes socioambientais nas periferias e depois a nossa conclusão. Bom, continuando. Aqui eu trouxe alguns dados relacionados à vinculação dos crimes socioambientais com as periferias. Bom, aqui eu trouxe um relatório do Observatório de Segurança Pública no Brasil, que fala especificamente sobre a vinculação entre os crimes vinculados ao tráfico de drogas e demais ilícitos com as rotas dos crimes ambientais.
Bom, esse relatório ele explica principalmente essa vinculação das facções, das grandes facções do Sudeste, com os madeireiros, os grileiros de terra do Norte e do Centro-Oeste. Então, esse relatório ele traz que com a chegada dessas facções no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste, houve a utilização de rotas antigas de tráfico de madeira para adentrar com o tráfico de drogas nessas regiões. Bom, o relatório demonstra que, especificamente relacionado ao Pará, que é um dos casos mais complexos dessa vinculação, principalmente com as hidrelétricas também que começaram a ser construídas pelo Estado nessas regiões, essas áreas de construção por exemplo, lá de Belo Monte, viraram um campo de drogas, assim, sabe? Porque esses povos não estavam acostumados esses povos específicos das regiões, às vezes, não estavam acostumados com acesso tão fácil a drogas e essas novas rotas que vieram do Sudeste trouxeram drogas tanto aos povos indígenas daquelas áreas quanto àquelas populações ribeirinhas ali. Então, esse relatório é bem importante porque ele mostra que o crime ambiental ele não é sozinho um problema, mas ele envolve outros crimes que já eram originalmente um problema para outras regiões, mas que foram levadas agora para outras que ainda não haviam chego com grande amplitude nessas regiões do norte. Bom, um ponto específico também foi que as queimadas criminosas e o desmatamento ilegal, ele alimenta, é uma forma também de financiamento dessas facções do Sudeste também. Então, mais uma vez, há uma vinculação entre essas facções e esses crimes, algo que não havia sido percebido anteriormente. Outra questão que o relatório aponta é que os crimes de garimpo, trabalho análogo à escravidão, violência contra mulheres, exploração sexual e o narcotráfico, eles estão bem vinculados, né, como eu falei. Bom, aqui eu trago números específicos. No Ceará, esse relatório aponta que foi difícil conseguir números específicos sobre os crimes, as próprias secretarias não estavam querendo disponibilizar esses números, e aqui ele aponta que foram, entre 2017 e 2022, foram 5.995 crimes ambientais registrados. Esse caso, o relatório aponta que não houve uma disponibilização dos números de cada crime, como houve em outros casos, e nem dos assuntos relacionados àquele crime, somente os números. Então, entre 2017, foram verificados 1.219 casos em 2017 contra 801 do último ano, que era ali naquele caso 2022, que é uma queda, né, relacionada, mas que não tem eles não disponibilizaram questões específicas relacionadas. Daí o Maranhão no Maranhão foram 2.568 crimes ambientais registrados entre os anos de 2020 e 2022. No intervalo entre 2020 e 2022, o Estado apresentou um aumento de 28,93% dos registros dos crimes ambientais. Destaca-se que os crimes principais foram os crimes de maus dados contra os animais, a prática de poluição e danos à saúde humana. Esses crimes de poluição são mais relacionados a crimes envolvendo águas, assim. Os crimes de maus trato são crimes mais novos, né? Envolvem principalmente essa questão relacionada aos próprios animais domésticos, né? Tanto é que na lei a gente não chegou a mostrar, mas tem parágrafos específicos que estabelecem majoramente relacionados a alguns tipos de animais, como gatos e cães. No estado de Pernambuco, os crimes relacionados, os crimes ambientais registraram aumento nos últimos anos, saindo do patamar de 800 registros do ano para o patamar de 1.000. E as principais ocorrências foram de incêndios florestais e maus tratos contra animais.
esses incêndios florestais, às vezes, eles estão relacionados a próprio hábito, aos próprios hábitos de algumas culturas específicas, né, relacionadas até à produção agrícola também, porque tem alguns agricultores, principalmente os pequenos agricultores, utilizam dessas queimadas para renovar o solo, assim, mas que às vezes pelas altas temperaturas, por ser regiões às vezes com pouca água, acabam se espalhando e queimando outros lugares, né, e saindo do controle. No Rio de Janeiro, há uma vinculação ainda maior com o narcotráfico, que já é um problema histórico do Rio. Em si, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro apontou que foram registradas 21.473 registros de crimes ambientais no ano de 2021, o que é bastante elevado comparado aos outros estados. Eles apontaram também uma dinâmica complexa desses crimes, ou seja, uma vinculação ainda maior os, com o narcotráfico e com as milícias, né? Por exemplo, no Rio tem questões relacionadas à extração ilegal de areia para a construção de imóveis irregulares em alguns bairros dominados pelas milícias, que uma das fontes de financiamento das milícias é essas vendas de imóveis mais baratos para as regiões que eles dominam. Então, o que a gente parece extrair desses números é que, mais uma vez, os crimes ambientais não são sozinhos um problema, mas eles têm outras fontes de financiamento e eles já não são feitos, por exemplo, só por madeireiros, mas já tem uma vinculação com o narcotráfico, com as milícias, algo que é mais recente na história do Brasil, né? São Paulo, também por ser um estado populoso, então teve bastante casos de crime. Entre 2017 e 2022 foram 34.772, uma tendência de redução nos últimos anos, algo que São Paulo vem controlando, questões relacionadas ao homicídio também, então já é próprio de uma tentativa de São Paulo controlar esses crimes também. E agora, conclusão. Concluindo, o que nós concluímos nesse caso foi que, mais uma vez, né, os crimes não podem ser compreendidos, os crimes ambientais não podem ser compreendidos isoladamente, mas sim com a sua vinculação com os outros crimes e especialmente essas questões relacionadas a essa relação de financiamento e exploração das atividades legais e ilegais, porque às vezes também tem atividades legais, essas milícias também têm comércios legalizados, não só ilegais, e também sobre a importância desses tipos penais para a proteção do meio ambiente, considerando a agenda global e a necessidade de enfrentamento das mudanças climáticas. Então, essas criminalizações são importantes tanto por questões nacionais quanto internacionais. Bem, a nossa apresentação chegou ao fim. Espero que vocês todos tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre a apresentação, pode contatar eu ou o Jean, que a gente vai ficar muito contente em esclarecer. E acho que é isso. Então, até semana que vem.